assim como eu gostaria que fosse assado. Mas a melhor parte é, você já perguntou o dono da igreja como ele gostaria que fosse? Porque se eu partir desse pressuposto, se eu partir desse meu movimento humano, a questão é, não vou estar agradando o coração do Senhor. Porque muitas vezes nós falamos, evangelizando, ou ouvimos alguma mensagem na internet, ou em algum lugar onde a gente congregou, até nós mesmos, falo de mim, e que a gente fala que a igreja é de quem? Mas muitas vezes, quando é na hora da gente agir, a gente age como a igreja fosse quem? Minha, sua, dele, ele e ela. E muitas vezes isso não vem do coração do Senhor, vem do meu coração, como gostaria que eu acho que gostaria que fosse. E saindo desse ambiente de comunidade, eu também falo sobre as coisas lá fora, na educação dos filhos. Eu falo também na comunidade nós estamos inseridos, como faculdade, como trabalho. Como eu gostaria que meu trabalho fosse assim. Mas a pergunta é, o que eu estou fazendo para que meu trabalho fosse assim? Porque muitas vezes a gente olha para a nossa liderança e vamos dizendo sinceramente, poxa, minha liderança poderia ser assim. Poxa, meu líder no trabalho poderia ser assim. Poxa, meu professor poderia ser assim. Mas muitas vezes a gente não olha para dentro de nós e como servo do Senhor e adoramos ao Senhor e dizemos que a nossa vida pertence a Ele, e muitas vezes a gente não age como que a nossa vida pertencesse a Ele. Porque muitas vezes as nossas ações, porque muitas vezes nos agrada, mas a gente age independente, não tem uma certeza que está agradando o coração de Deus. Eu vou dizer uma coisa a você, nem sempre aquilo que me agrada, desagrada a Deus, e nem sempre aquilo que me desagrada, agrada a Deus. Porque muitas vezes a minha lógica humana, como ser humano, como pequeno no grau de raciocínio baseada à mente de Cristo, muitas vezes eu acho que aquilo que eu estou fazendo, ou que meu irmão está fazendo, ou que alguém, na comunidade que eu estou inserido, na geografia que eu estou inserido, está fazendo, é errado. E aí a gente vai se ocupando com tantas coisas terrenas, e que isso não vai criar um fundamento, isso não vai criar, uma raiz nas coisas espirituais do Senhor. E muitas vezes o nosso achar e o nosso servir ocupa o lugar da presença, porque se muitas vezes eu perguntar ao Senhor o que Ele quer que eu faça, eu estou dando ênfase à presença do Senhor, que é muito mais importante do que o meu achar, é muito mais importante do que o meu decidir, porque a nossa vida, ela tem que partir do coração de Deus, não do meu próprio coração. O meu próprio coração, ele só precisa fazer duas coisas. Diga qual, pastor? Ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. E muitas vezes a gente até ouve, mas não obedece, porque eu acho que deveria ser assim. E o Senhor diz, mas faça assim, mas eu acho que deve ser assim. E o Senhor está falando, faça assim, mas eu acho que deve ser assim, e é assim que eu vou fazer. E a nossa vida é baseada nisto. E eu falo também da nossa vida cotidiana, na nossa vida no trabalho. E que a gente precisa, como servos do Senhor, estar transicionado a ouvir o coração de Deus e entender que ouvindo Ele e obedecendo, eu estou priorizando a Tua presença. Amém ou não amém? Nós estamos na era da internet há um bom tempo, sim ou sim? E existe um programa, claro, foi um dos primeiros programas, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros programas onde dá vida à internet, que se chama Windows. Diga Windows. Quanto aqui já ouviu falar do Windows? A palavra Windows, quando você vai lá e abre o computador, você olha logo, programa operacional, o Windows. Mas existe outros, existe, mas o mais famoso se chama Windows. E a palavra Windows significa janela. Repita comigo, janela. Então, qual foi a conotação do criador do Windows? Foi colocar esse nome, onde a partir do momento que a gente abre o computador e liga, e a gente olha para aquele nome Windows, a nossa mente vem a logo reportar, eu vou olhar pela
Agora, olhar pela janela é sua própria vida? Olhar pela janela é o seu próprio eu? Olhar pela janela é aquilo que você está fazendo nele? Olhar pela janela é olhar a vida alheia dos outros. Deu para entender isso aqui? Então, o significado do Windows é justamente isso. Não nada contra o Windows, e eu uso ele muito bem. E é justamente isso, olhar pela janela. E quando a gente só olha pela janela, o que a gente vai fazer? A gente só vai olhar a vida das pessoas. A gente não vai olhar para dentro de nós, porque pela janela eu não olho para dentro de mim. E quando é que eu olho para dentro de mim? Diga, quando eu fecho a janela. Quando eu fecho a janela, eu começo a olhar para mim. E é isso que a palavra do Senhor nos convida a todo momento. Dá uma fechadinha na janela, porque você precisa olhar para você. E quando a gente decide olhar para nós mesmos, sabe o que vai acontecer? O Espírito da verdade começa a nos envolver e trazer aquilo que não está agradando a Ele. Aquilo que a gente precisa ir atrás dessa presença, aquilo que a gente precisa dar ênfase para buscar essa presença, é quando a gente fecha a janela. Pois quando a gente abre a janela, a gente tem essa decisão de que eu achava que deveria ser assim. Olha, abri a janela, qual é o meu pensamento? Essa rua está horrível. Quando eu abro a janela, nossa, a vizinha não pinta a sua casa. Quando eu abro a janela, vixe, a vizinha não vai colocar um sapato naquele menino para ir para a escola, não. Mas, quando eu fecho a janela e começo a olhar para dentro de mim, o Espírito Santo começa a trazer. Já que você fechou a janela, você escolhe a melhor parte. E a melhor parte, e em retribuição, eu vou começar a te dizer: o que você tem feito para melhorar a sua rua, que está horrível? O que você tem feito para fazer com que a vizinha coloque o sapato? Será que a vizinha tem um sapato para dar ao filho? Porque quando nós abrimos a janela, nós começamos a ter uma visão julgadora. E a visão do Senhor não é uma visão julgadora. Foi isso que Marta fez. Quando ela chega para Jesus, ela tem uma visão julgadora de Maria. O Senhor não se importa que ela me deixou lá? Ela não quis saber qual era o propósito no coração de Maria. Ela não quis saber o que Maria estava fazendo ali. Ela só queria saber que Maria não estava ajudando ela a fazer aquilo que ela se propôs a fazer. Quando aqui está entendendo isso? Quanto aqui está entendendo isso? E quantas vezes na própria comunidade, e em qualquer comunidade que você esteja inserido, de fé, ou social, ou familiar, você se mete a fazer uma coisa e quer que as pessoas te ajudem. Mas quem se meteu foi a pessoa ou foi você? Você sentou primeiro? Você procurou saber a opinião das pessoas? Para que ela faça parte também desse movimento que você está querendo fazer? E que muitas vezes a gente decide as coisas, sabe? De uma forma particular. Só que a gente acha que a gente vai conseguir fazer sozinho e a gente não vai fazer sozinho. E quando a gente precisa de ajuda, as pessoas não estão ali para nos ajudar. E a gente olha pela janela com um olhar acusador e olha para as pessoas e diz assim: você não está vendo que eu estou trabalhando e você não me ajuda? Minha mãe, olha o que eu estou fazendo, bote fulano, bote meu irmão para me ajudar. Mas fulano está fazendo outra coisa, aquilo que agrada ao coração do Pai. Então, como Maria, a gente tem que decidir estar aos pés do Senhor e ser orientado pelo seu Espírito. Amém? Marta recebeu em Jesus em sua casa, mas se perdeu na correria do serviço. A gente aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Aliás, Jesus é tão bom, tão misericordioso, que Ele aceita a gente dizer que aceitou Ele. E aí a gente vai para a Bíblia e não é nós que aceitamos Ele, é Ele que nos aceitou.
não foi você que me escolheu, foi eu que vos escolheu. Jesus é tão misericordioso que você aceita um convite e vai, tá bom, eu vou lá porque você está me convidando. Não, o Espírito Santo compungiu teu coração a estar aqui. E a misericórdia do Senhor é tanta, e eu amo o Senhor por isso. E alguém disse que o Senhor é tirano, que o Senhor é mau, mas ela se perdeu na correria, e muitas vezes quando a gente aceita Jesus, a gente está inundado pelo primeiro amor, a gente está apaixonado por esse Cristo que nos salvou, e continua nos salvando todos os dias, e a gente começa a querer, vou fazer assim, vou fazer assim. Eu me lembro que quando eu me converti em uma igreja bem tradicional, e eu já era educador físico e também dava aula de aeróbica, e fui também da área da dança, fiz balé clássico, fiz jazz, não parece hoje mais não, mas eu fiz tudo isso, mas eu já pendurei minha sapatilha. Aliás, meu pé 42, a sapatilha já era, você olhou pro meu pé, irmã? meu pé 42, a sapatilha eu tive que como fala? Mandar fazer, né? Não era, nenhuma loja vendia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mas eu via, sabe, assim alguns vídeos das igrejas que tinha um grupo de dança, ministério de dança, né? E aí quando eu cheguei na igreja, que eu aceitei a Jesus, coitado, aquela coisa toda, sabe aquele fervor, e de repente, aí eu cheguei para os irmãos e falei assim, olha, eu sou dançarino, se vocês tiverem aqui um grupo de dança na igreja, coitado, aquela coisa, aí foi assim, um olhou para a cara do outro assim, aí eu fiz, que foi? Aí o pessoal falou assim, não, irmão César, depois você vai aprender um pouco mais. Aí eu, tá bom, porque a gente fica eufórico em fazer as coisas, e eu estou usando isso como exemplo. Às vezes a gente adotou Jesus para a nossa vida, a gente fica eufórico, achando que, pô Jesus, vou fazer isso, pô Jesus, e realmente, aos nossos olhos isso é bom. Pô Jesus, vou ali evangelizar, pô Jesus, vou ali pintar a igreja, pô Jesus, vou ali limpar, como é nome? Limpar, varrer o chão, fazer tantas coisas. Jesus, vou ali dar uma esmola. Jesus, vou ali dar vou comprar uma cesta básica. Aos nossos olhos isso é bom ou é ruim, gente? Isso é bom. Mas a pergunta era isso que Jesus gostaria que você fizesse naquele momento? A pergunta que fica é isso que o Senhor quer para você agora? Porque na minha longa caminhada como cristão, eu já vi muita gente abandonar Jesus porque estava fazendo uma coisa certa, estava mesmo aos nossos olhos, mas se envolveu tanto, que depois sabe o que aconteceu? Puxa, eu faço isso e ninguém reconhece, eu vou sair daqui, e Jesus pagou o pato. E Jesus pagou o pato, porque saiu daquela comunidade, mas também abandonou Jesus. E muitas vezes não abandonou porque aquela pessoa foi tentada pelo pecado. Ela abandonou porque foi tentada pelo serviço. Mas, pastor, o serviço é ruim ou o serviço é bom? Claro que o serviço é bom, mas quando ele está alinhado com o querer do Senhor. Porque o serviço muitas vezes, ele pode sim nos matar. E aqui nesse caso, Marta estava fazendo a coisa certa, sim ou não? Isso fazia parte da cultura, gente, da época. Ela não queria, sabe, eu vou fazer as coisas para Jesus, para ele olhar para mim de uma forma diferenciada. Não, ela estava certa, fazia parte da cultura. Quando você recebia uma pessoa ilustre na casa, as mulheres iam para a cozinha, preparar a comida, e os homens da casa, ou os convidados, ficavam ali, ouvindo aquela visita, fazendo sala, conversando, no caso de Jesus, aprendendo com ele. Só que Maria decide fazer algo diferente. Maria decide quebrar esse sistema cultural da época. Se Jesus chegasse para Maria e fizesse assim, Maria, vá para a cozinha, que aqui não é o teu lugar, e não se preocupe não, a tua parte tu vai receber. Jesus não estava fazendo errado, ninguém ia condenar Jesus por isso,
nem os fariseus e nem os publicanos. Mas Jesus, ele é lindo, diga, ele é lindo. Quando você quebra protocolo, quando você quebra a cultura pela presença, ele não vai negar isso a você. Ele não vai negar isso a você. Não, porque aqui só ora ajoelhado. Ah, meu irmão, se quiser deitar no chão, você deita. Ele não vai negar isso a você. Ah, porque aqui só ora em pé, só lê a Bíblia em pé. Ah, meu irmão, lê a Bíblia deitado, sentado. Ele não vai negar isso a você. Ele não vai negar isso a você. Mas Jesus fala uma palavra que é muito importante. Quando Marta chega para Jesus, ele fala assim, ó: Marta, Marta, andas muito ansiosas, anda muito, como é que fala, uma palavra, distraída com o serviço. Mas além de falar essas coisas, o Senhor nos diz: olha, nada disso aí tem valor para mim. Ele não fala isso. Ele fala assim: olha, Marta escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte. E isso dela não será tirado. Essa palavra de Jesus, que ela escolheu a boa parte, isso dela não será tirada, não invalida o que Marta estava fazendo. Dá para entender aqui? Só que o que Maria estava fazendo era melhor do que o que Marta estava fazendo. Pegou ou não pegou? Pegou ou não pegou? O que Maria estava fazendo era melhor do que Marta estava fazendo, mas o que Marta estava fazendo não invalida para Jesus o que ela estava fazendo. Ou seja, a tua parte você vai receber, mas ela escolheu a melhor. Então o que ela vai receber é maior do que a sua. Mas você não vai deixar de receber. Quem aqui está entendendo isso? E é isso que acontece, queridos. Por isso que Deus é maravilhoso. Por isso que Deus é maravilhoso. A verdade é que nós, em Cristo Jesus, nós temos que ter uma ambição. Eu sei que muitas vezes, para nós, de comunidade pobre, essa palavra é uma palavra que ofende. Nossa, ele é ambicioso. Sabe? Isso ofende por causa da mentalidade de escassez, a mentalidade de quê? Da comunidade nós estamos inseridos, uma comunidade onde tem pessoas de baixo e médio custo de vida. Mas nós precisamos ser ambiciosos em Cristo Jesus, porque se nós não sermos ambiciosos, sabe o que vamos fazer? Da mesma forma que Ele nos encontrou, a gente vai continuar daqui a 10 anos, 15 anos e 20 anos da mesma forma. E se eu almejo ser melhor daqui é da forma que Ele me encontrou, e eu almejo melhorar, isso é uma ambição espiritual. Eu preciso melhorar, e para isto eu preciso estar mais na sua presença. Para que tanta oração? Para que tanto estudo bíblico? Para que tanto culto? Para eu me tornar uma pessoa melhor. Para que tanta presença? Para que tanto monte? Para que tanto falar mistérios no seu quarto? Para me tornar uma pessoa melhor. Em quem? Em Cristo. Não para o meu irmão. Porque quanto mais eu faço essas coisas, mais eu entendo que eu sou pior do que o meu irmão. Mas eu entendo que em Cristo eu vou me tornando uma pessoa melhor. O problema aqui não é servir, mas deixar que o serviço roube o quê? A comunhão. Muitas vezes a gente está tão corrido e esquecemos da comunhão, e a comunhão não é comer. Eu sei que a comunhão de crente, a comunhão do mundo é cachaça, a comunhão do crente é comida, sabe? Mas a comunhão aqui não é isso. A comunhão aqui está perto, está junto. E muitas vezes nós estamos juntos separados. Nós estamos tão atarefados com outras coisas que eu não, sabe, eu estou com 3 ou 4, mas não estou, porque às vezes eu estou no celular, às vezes eu estou lendo livro, até minha mente está longe, estou ali, mas minha mente está longe. Vocês estavam falando de quê mesmo? Nossa, isso é fugir da comunhão. Poxa, eu fiquei longe agora, então volte que nós estamos aqui, honre quem está com você.
Honre quem está perto de você. E isso é necessário. Isso é muito necessário. E muitas vezes a gente pode estar aqui, o louvor aqui sendo entoado, o Senhor se agradando do louvor e eu aí sentado e pensando em tantas coisas. E essas coisas não é que são ruins, não estou pensando em pecado, mas estou pensando nas coisas que vai acontecer amanhã, nas coisas que eu tenho que fazer amanhã. Eu não estou pensando em pecar, mas as coisas vão acontecendo. Sinta a comunhão. A palavra diz onde tem 2 ou 3 reunidos, mas não é só reunidos. Ele fala assim, 2 ou 3 reunidos em meu nome. Não é 2 ou 3 reunidos para bater uma bolinha, um vôleizinho, o quê? Uma musculaçãozinha. Né, um sambinha. É 2 ou 3 reunidos no nome dele. Ali ele está. Mas se tiver 2 reunidos, o número mínimo que o Senhor estabeleceu na palavra dele, e se um tiver disperso, baseado na tua palavra, ele não está, porque só é um que está falando, então ele não está naquela comunhão. Ele pode estar em quem está falando sobre ele, mas na comunhão ele não está. Já paramos para pensar sobre isso? Se tiver 3, beleza, um está fora da comunhão ali, só está presente de corpo, tem 2, mínimo. Mas se tiver só 2, a gente precisa pensar um pouco nesses detalhes da palavra do Senhor. Muitas vezes nós também priorizamos a atividade acima da intimidade. E não sei vocês, mas muitas vezes isso já aconteceu comigo. E se eu vacilar, acontece também. Eu sou pessoa de muitas atividades. Muitas atividades. Minha esposa sabe, eu durmo tarde, eu acordo cedo. Porque eu sou uma pessoa de muitas atividades. E às vezes, eu me pego, o Espírito Santo falar para mim, e fala assim, quando eu termino de fazer algumas coisas que já vai lá para as bandas da meia-noite, e aí o Espírito Santo olha para mim e fala assim, nossa, você terminou, não foi? Você terminou o que você tinha que fazer, agora você vai dormir. E eu, como é que fico? Você consegue dormir tarde para fazer os seus serviços, amém, é isso aí, tem que ser responsável, mas não se submete a dormir tarde, para ficar um pouquinho íntimo comigo. E o Espírito Santo ele faz disso, viu? Ele deixa a gente à vontade e depois confronta, porque esse é o papel dele, confrontar. Esse é o papel dele, confrontar. Porque toda vez que ele nos confronta, a gente medita, e toda vez que a gente medita, a gente aprende e se torna pessoas melhores. Olhe para teu irmão e diga, escolha a melhor parte. E a melhor parte que a gente falou até agora é a comunhão, é a intimidade e é a presença. É a comunhão, é a intimidade e é a presença. E quando é que eu tenho comunhão com Jesus? Quando eu tenho comunhão com os meus irmãos. Porque nós servimos a Jesus servindo pessoas. Servir sem estar em Jesus gera cansaço. Aqui em Lucas 10, 40, vamos dar uma olhada? Olha o que Marta fala. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz que me ajude. Em outras palavras, assim, Senhor, tem muita coisa para fazer, já estou cansada, tem muito homem, porque onde o Senhor chega, a multidão te acompanha, tem muito homem para comer.
E tenha certeza que estudando um pouco mais, a gente vai ver que Marta, Maria e Lázaro não eram pobres, eles tinham servos. E sem dúvida, Marta não estava sozinha, ela estava com suas servas. Mas mesmo assim tinha muita coisa para fazer, que ela precisava da irmã. E muitas vezes, o servir sem estar com Jesus gera cansaço, gera comparação e frustração. Quando a gente se submete a servir o meu irmão, servir na igreja, servir na rua, servir em qualquer lugar, sem a direção de Jesus, isso gera cansaço. E pior, e esse cansaço não é só físico, esse cansaço também é um cansaço emocional, que vem da alma, e um cansaço espiritual. Por quê? Porque o serviço sem Jesus, ele pesa tanto, que a gente não tem tempo nem de estar íntimo com ele no serviço. Marta chega e está lá, e de repente ela vem e fala assim: ó, estou cansada, pede a Maria que vem me ajudar. Só que no serviço de Marta, Jesus não estava lá. A Bíblia não nos diz que Jesus chegou para Marta e chegou e falou assim: Marta, vá para a cozinha aprontar alguma coisa para mim. Jesus não mandou ela fazer isso. E nós estamos nessa pegada, nós evangélicos, nós estamos nessa pegada. Por isso que muitas vezes nós estamos morrendo. A gente está fazendo o que Jesus não mandou a gente fazer, e a gente está deixando de fazer aquilo que Jesus mandou a gente fazer. E por isso que muitas vezes está cansaço, gera fadiga, gera dor na nossa caminhada. E parece que tem igrejas por aí que todo culto é uma batalha, todo culto eu estou no meio de uma batalha, batalha não passa, e vamos orar pela batalha, e vamos batalhar, e esse batalha nunca adora, só conhece o Senhor dos Exércitos, só conhece o Senhor dos Exércitos, e é Senhor dos Exércitos, assim, cadê o Deus amável, adorável, cadê o Deus, o Elohim? Cadê? Porque justamente é o serviço sem a presença dele, se metendo em coisas que não é para se meter. Oh Deus, o mendigo, pergunte primeiro se é para você dar esmola. Mas a gente com a nossa, pequenez, fala assim: não, vou dar uma esmola, toma aqui uma esmola. Era para você dar esmola? Você perguntou a Jesus? É ruim dar esmola, gente? É errado? Não é errado. Mas você perguntou a Jesus se era para dar esmola? Se Jesus está com seu juízo, com sua justiça sobre aquele cidadão, você está se metendo em algo que é Jesus que está fazendo, para ensinar, para trazer. E olha, vou dizer uma coisa, eu estou falando de experiência, tá? A maioria das pessoas que são mendigos, e eu não tenho nada contra eles, a maioria, se você sentar e levantar e falar assim: sou desviado, um dia servi, eu era obreiro, eu era diácono. A maioria, gente, não é experiência. Eu já vivi isso várias vezes, aqui na nossa cidade e fora dela. O que é necessário é abandonar? Não, mas assim, Jesus, o que está acontecendo com essa pessoa? Tenha certeza que o Jesus vai falar para você o que está acontecendo com ela, e nós vamos orar. O que foi que Pedro falou para aquele mendigo quando pediu dinheiro? Vamos lá todos juntos? Pedro encontra com o mendigo na porta do templo, que ele foi para orar, Pedro e João. E aí aquele mendigo pede esmola. O que Pedro fala? Não. O que Pedro fala? Ah não, vocês estão muito tímidos. O que Pedro fala? Desculpa os irmãos da live, nós estamos aprendendo. Não tenho ouro nem prata, mas tudo que tenho te dou. Levanta-te. Deu dinheiro? Poderia dar?
Pedro tinha dinheiro? E como é que você sabe que Pedro tinha dinheiro? A Bíblia fala? Fala? E como é que eu sei que Pedro tinha dinheiro? Judas já tinha morrido, o tesoureiro. Sabe por que eu sei? Porque historicamente, para entrar no templo, você tinha que pagar. E como é que eles iam entrar no templo sem dinheiro? Então ele tinha dinheiro. Todo mundo que estava ali entrando tinha dinheiro. Por isso que ele estava ali naquele lugar. Que mendigo necessitado nenhum foi aquele lugar que não tem dinheiro, que alguém não tem dinheiro. Seria muito, né? Aqui ninguém tem dinheiro, vou para outro lugar, vou para outro ponto. Deu para entender aqui? Então muitas vezes aquilo que nós achamos que é interessante para o nosso afagar nosso ego, e que muitas vezes a gente carrega esse ensinamento católico de que existe um purgatório, que eu preciso fazer coisas boas para eu ir para o purgatório, entendeu? A gente faz com que a gente comece a servir sem buscar a orientação de Jesus. Maria não estava parada, estava escolhendo o essencial. E o essencial aqui era o que? Diga, ouvir o mestre. Maria não estava parada como Marta achou que ela estava parada. Maria não estava parada. Muitas vezes nós estamos na igreja e julgamos a movimentação de um irmão e do outro. Muitas vezes o irmão que está pulando, se balançando, o nosso olhar humano parece que aquele irmão é muito mais espiritual daquele que está aqui parado. Eu já fiz esse julgamento, só eu aqui? Eu já fiz. Se foi só eu, amém. Meu Deus. Mas muitas vezes, poxa, o irmão ele é cheio de Jesus, está pulando, ele está, sabe, ele está recebendo, mas tinha um irmão lá assim, ó, parado, até mesmo de olho aberto. E eu falei assim, o irmão não se envolve, porque na minha pequenez, o se envolver de um tem que ser igual de outro. Entendeu? Tem que ser igual de outro, e cada um tem seu jeito, cada um tem sua maneira. E aqui Marta chega para Jesus e acha que Maria está sem fazer nada, mas Maria estava sim fazendo alguma coisa. Ela estava ouvindo o mestre. Em um outro momento a gente vai um pouco mais lá na Bíblia, e a gente vai ver o que aconteceu partindo desse ouvir aqui. Lembra a mulher que se antecipou em ungir o corpo de Jesus, que Judas diz, que desperdício derramar esse unguento, esse nardo, esse vaso de nardo fino, que desperdício, e ungiu os pés de Jesus e enxugou com o cabelo. Foi essa mulher aqui que estava ouvindo as instruções de Jesus. Se você ir um pouquinho para frente, você vai encontrar esse texto. Ela estava ouvindo o que tudo ia acontecer, e ela correu, se antecipou. Isso é profético, e eu vou falar para que você tome isso como profecia na sua vida, profético na sua vida, e você vai repetir, diga: quando eu sento para ouvir Jesus, eu me antecipo nas coisas que Ele quer fazer. Foi o que aconteceu com Maria. Ela se antecipou em ungir o corpo do mestre para o sacrifício. O coração de Jesus deseja a presença, não apenas desempenho. Às vezes as pessoas estão sofrendo dentro da igreja, ou sofrendo em qualquer lugar, porque não se achou. Acha que, poxa, eu não sei tocar, não sei cantar, eu não sei trabalhar na mídia, eu não sei, sabe? E muitas vezes as pessoas vão sofrendo, e muitas vezes nós exigimos que as pessoas sirvam de alguma forma. Sirva de alguma forma. Mas baseado nesse texto, o Senhor quer o quê?
Comece a buscar a presença, que você vai entender aonde você vai servir. Comece a buscar a presença, que Ele vai te levar para o lugar exato, o centro da tua vontade, aonde você vai servir. Não precisa, muitas vezes a gente chega na igreja com dons já, um dom de talento. Mas é realmente ali que o Senhor quer que você sirva? É naquele lugar que o Senhor quer que você sirva? Pois quando a gente busca a presença, a gente vai entender o melhor lugar que o Senhor quer que a gente esteja. Baseado nesse texto, a gente precisa entender o que, e pensar e meditar o que tem ocupado o nosso tempo. O que tem ocupado o nosso tempo? É o serviço ou é a presença? O que tem ocupado o nosso tempo? Muitas vezes a gente pode estar se matando, e a Bíblia fala dos suicidas, não herdarão o reino, e a gente pode estar se suicidando, e muitas vezes, muitos irmãos acham que suicídio é bala, é faca e é veneno, mas a gente pode estar se suicidando com serviço, sem a orientação do mestre. E o que tem tomado o nosso tempo? É o serviço ou a presença? O meu servir está nascendo da presença ou substituindo a presença? O meu serviço, ele está nascendo da presença, porque eu busco primeiro a presença, e porque eu busquei a presença, o Senhor começa a me levar a um serviço dentro do centro da tua vontade, ou o serviço está me tirando da presença, porque eu estou tão ocupado, que eu estou sem tempo de buscar a tua presença. Diga, eu escolho a melhor parte. Volte a colocar Jesus como centro. Centro. E quando a gente coloca Jesus como centro, Ele vem antes de qualquer coisa. Se a gente começar a colocar Jesus como centro, Ele vem antes de qualquer coisa. Muitas vezes já saí de casa para o trabalho, e de repente já um pouco atrasado, e alguma coisa acontece pelo meio do caminho, eu tenho que voltar em casa, ou pegar uma coisa que eu esqueci, ou até mesmo alguma coisa me atrasou no meio do caminho. Como ser humano eu digo, meu Jesus, já estou atrasado. Mas como alguém que põe Jesus no centro, diz, qual é o teu propósito nisso? Porque atrasado o Senhor sabe que eu estou. Qual é o seu propósito nisso, Senhor? Porque o Senhor sabe que eu estou atrasado, e sabe que como teu filho, eu preciso honrar meus horários, senão eu sou mentiroso.